Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 10 de dezembro. Ibovespa não conseguiu gerar uma sinalização de alta, confirmar um martelo, superar a máxima do martelo gerado no pregão de ontem, superando aí 50.260. Não fez isso, porque o movimento do G60 foi muito fraco para cima, mas também a movimentação para baixo hoje, por mais que apresente aí uma queda de 1,29%, também não apresentou muita força para baixo. Mas de qualquer forma, para o Ibov trazer algum sinal de repique de alta dentro desse contexto de baixa, principalmente visto ali no gráfico semanal, precisa aqui para mim gerar não só a superação da máxima do pregão de hoje, como também de ontem, que isso aqui no gráfico de 60 minutos significaria algo semelhante a um W, a uma formação de fundo duplo, que seria uma reversão de tendência aqui no gráfico de 60 minutos, gráfico intraday, revertendo essa tendência aqui de curtíssimo prazo. Então é o que seria mais interessante para o Ibovespa em termos de sinalização, e o desafio principal num repique de alta na faixa dos 51.200 e depois mais por volta dos 52.000 pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 4,67%, assim como o Ibovespa não conseguiu superar a máxima do pregão de ontem, segue dentro de um movimento de baixa. Para gerar também sinalização de força por parte dos compradores, um sinal mais claro de um possível movimento de alta aqui no gráfico diário, a reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. Ideal é também que supere a máxima do pregão anterior, que seria a superação de R$ 11,39. Enquanto isso não acontecer, segue ainda apontando para baixo a Petro, trazendo a alternativa, enquanto estiver apontando aí para baixo, trabalhando de forma negativa dentro do pregão, abrindo a chance mais para a ponta vendedora de day trade através de topos descendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos. A Vale 5, queda forte de 3,74%, não conseguiu também gerar sinalização de alta, dentro do que eu mencionei, teria que vir aqui para cima de 17,94, não conseguiu, acelerou o movimento de baixa. Algumas tendências, eu já cheguei a mencionar isso aqui em alguns momentos, em algumas videoanálises, algumas tendências são revertidas depois de uma aceleração do movimento de baixa. Então, é uma das alternativas aqui de poder reverter a tendência. O primeiro indício de recuperação da Vale seria não gerar nova mínima em relação ao pregão de hoje, ou rapidamente, por mais que gere nova mínima, 1 ou 2 horas na sequência, já consiga voltar aqui a fechar acima da região aqui de 17,28. Seria o primeiro indício, junto com nova máxima na sequência. Então, um indício de início de um repique de alta aqui pelo gráfico diário, onde vai ter alguns desafios na faixa dos R$18 e depois o próximo nível em termos de desafio na casa dos R$18,52. O primeiro desafio imediato, é claro, é aqui na faixa dos 17,28. Depois disso aí fica mais para a faixa dos R$18, que é essa região aqui de topo, 17,90 a R$18. Agora, mostrando alguns destaques do pregão de hoje, em relação ao monitoramento de ativos que podem trazer ainda alguma compra, é basicamente os ativos que eu cheguei excluindo alguns do setor elétrico, que geraram uma reversão um pouco mais forte no pregão de hoje, mas aqueles ativos que eu cheguei a mencionar nas últimas videoanálises ainda continuam dentro aí do meu radar, numa possibilidade de se trabalhar na ponta compradora. Mas de qualquer forma, eu vou destacar aqui alguns papéis, primeiramente o destaque positivo. A VEG3 fechou em boa alta de 2,98%, depois de uma boa lateralização aqui. Se olharmos aqui a tendência, a ação fez isso aqui e começou a ficar travada aqui a tendência dela, tentando ali romper toda uma região de resistência, e ficou travada aqui nesse ponto. E agora ela consegue romper uma zona de resistência que não vinha conseguindo vir para um fechamento, se manter acima aí dessa região de R$30,60, conseguiu fechar acima desse patamar, gerar um candle muito forte ali no G60. O ideal aqui para buscar uma compra de rompimento, que seria na superação da máxima desse candle, o mais interessante seria acontecer pelo menos mais ali umas 2 a 3 horas de pregão assim de lado, para depois romper aqui para cima, gerando essa compra e trazendo a oportunidade de trabalhar com stop mais curto, que não seja comprar aqui no diário e botar stop aqui, que seria um stop bem longo para a volatilidade deste ativo. Então essa seria uma alternativa.
A ODPV3 da mesma forma, gerou um candle muito forte para cima, boa parte do dia, na verdade o dia inteiro só subindo, começou a primeira hora de pregão de maneira forte, segunda hora de pregão confirmou a primeira e foi só subindo. O ativo fechando aí na máxima do dia com alta de 5,07%. É algo positivo porque é um papel que, se olharmos por um prazo maior, vou jogar aqui um gráfico mensal, é uma ação que vinha bem travada nessa faixa de preço aqui, pelo gráfico mensal, mais ali para a região dos R$ 9,85. Bem travada, quando eu falo bem travada, é não conseguindo se manter acima desse patamar, entrando bastante pressão vendedora nessa região. E agora a ação vai trazendo um indício, uma sinalização de que pode justamente sair dessa região aqui mais complicada em termos de resistência. Olhando o gráfico semanal, já está um movimento mais prolongado, mas o fato que a gente vê aqui no gráfico diário é também algo semelhante ao que eu comentei na VEG3. O ideal seria acontecer o quê? Não, em vez de comprar a superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, é ter algum recuo no gráfico de 60 minutos, não precisa ser necessariamente aqui, pode até subir mais um pouco depois gerar o recuo, mas que traga uma oportunidade de se trabalhar a correção pelo G60 com stop mais curto, para trabalhar com stop mais curto na ODPV3, tentando pegar um movimento de saída dessa região de resistência, até mesmo da resistência imediata pela frente, número redondo dos R$10. E aí, olhando para os ativos agora aqui, tomando pancada, aos em 5, queda de 4,49%, falando no mesmo na questão de que lá as duas romperam resistência, agora tem a Uzi Minas que rompeu suporte. E da mesma forma, se fosse trabalhar na venda, ou seria venda de rompimento mesmo, perda dessa mínima com stop aqui em cima, ou num recuo no G60, venda de topo descendente, respeitando aqui essa região de preço, chamado pullback, na faixa ali dos R$ 4,83, patamar de resistência para essa ação que era suporte. Sendo mais exato no valor, 4,82. BBAS3 também fechou mal o pregão, ativo que vai com esse candle, a partir desse candle aqui já deu uma sinalização de mudança de tendência de alta para uma tendência mais para baixa. A BBAS3 já tem ali a terceira, já vem trabalhando com topos descendentes no gráfico semanal, então isso já traz um viés de baixa aí no médio prazo para o ativo, ou seja, mais para uma tendência de baixa ali no médio prazo. E agora a ação também acelerando um movimento para baixo, aqui com uma queda hoje de 4,89%, fechando abaixo aqui de uma região, pelo menos que tinha um gap que ela vinha respeitando ali, essa região de gap. O suporte principal na faixa dos 24,34 vinha sendo respeitado e dessa vez não foi respeitado. É um ativo que fica um pouco mais configurado para buscar venda de swing trade após correção no gráfico diário. Vender aqui nesse nível atual, um risco um pouco maior na ação devido já ter um bom movimento de baixa e diminuir a questão da relação risco-ganho. E por último, Brasil Foods. Brasil Foods é um ativo que ainda tem uma tendência de alta de médio prazo, mas é um ativo que ficou um pouco mais esticado para cima nessa tendência de alta do gráfico semanal. Se olhar o mensal fica mais claro, movimento bem prolongado para cima, abrindo chance de ter uma correção, e ela começou essa correção, no mês já vai caindo 8,67%. Se olharmos para o gráfico semanal, já está na terceira semana consecutiva de baixa. Grande movimento de queda no gráfico diário, perdeu o fundo anterior, veio para baixo de gap, fechando abaixo do gap. Por mais que tenha uma chance de repique nessa região aí de suporte por volta dos R$60, já é um ativo que ficaria um pouco mais para gerar a possibilidade de venda de topo descendente do que comprar aqui para um repique de alta a BRFS3. E uma compra de repique de alta no BRFS3 teria como resistência pela frente 62,73 e tornando-se mais importante na faixa 63,36. É uma faixa de preço mais testada aqui na BRFS3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.